Shalom, vamos para a nossa conversa de hoje? A conversa de hoje eu sinto como se ela fosse uma conclusão das nossas últimas duas conversas. E eu preciso dizer para você que eu sinto que a nossa conversa de hoje ela é justamente para você que sente que apesar das suas dores, dos seus medos e das dificuldades, você sente que existe algo importante dentro de você e que isso precisa vir para fora. É como se fosse aquela sensação de que você tem uma entrega, uma mensagem, algo que você precisa finalmente entregar, falar, fazer, mas parece que está tudo meio desordenado aqui por dentro. Você se distraiu, parece que perdeu essa questão no meio do caminho. Eu não sei você, mas por vários momentos na minha vida eu tinha aquele desejo de que algo ou alguém aparecesse e finalmente ordenasse as coisas aqui dentro de tal forma que é como se alguém apontasse para o alvo e dissesse assim: vai lá, Márcio, segue por aqui que vai dar certo. Faz isso, desse jeito, que vai acontecer. Eu não queria que ninguém fizesse por mim. Eu não quero que ninguém faça por mim. Eu não quero que ninguém me dê nada daquilo que eu desejo conquistar. Eu só queria que entender o caminho que eu preciso trilhar para que isso acontecesse. Porque eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Que é quando o que você faz, seja ensinando, seja trabalhando, seja executando de alguma forma, parece que encontra um lugar junto com a tua identidade de tal forma que você sente que o que você é e o que você faz é uma coisa só. E dá aquela sensação de estou na minha vocação, meu talento encontrou um caminho. E aí você segue feliz. Essa conversa é com você. E eu preciso dizer para você, assim como eu disse antes, que muitas vezes nem é nem algo novo que você precisa aprender, mas algo que você já sabe que você precisa colocar em prática. Como das outras vezes, essa conversa vai ser baseada no texto bíblico, um ensinamento eterno. E eu gostaria que você pudesse acompanhar. Eu não vou ler com você hoje, porque o texto é longo, mas eu quero dizer que é em João capítulo 4. E que se você já conhece essa história, então você sabe que eu estou falando sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Só que para você entender o que eu quero conversar com você e essa história de uma forma mais profunda, você precisa entender o contexto. Porque se você vai ler, ou se você já leu, você vai ver que havia uma animosidade entre samaritanos e judeus. Eles não se davam bem. Eles hostilizavam uns aos outros. Nem todo samaritano, nem todo judeu, mas em geral era assim que acontecia. Você lembra até que tem outra parábola do bom samaritano, que é justamente aquele que ajuda e etc. Mas a gente sabia que havia uma animosidade. E isso nesse texto é declarado justamente no momento em que a mulher chega e Jesus está sozinho do lado do poço, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, afinal de contas já era meio-dia, e ela chega nesse horário para recolher água, e quando ela encontra Jesus lá, a primeira coisa que Jesus faz é pedir a ela água, e a devolutiva que ela dá é: como é que sendo tu judeu, tu fala comigo me pedindo água? E a gente vê que existia isso. Só que essa animosidade entre eles tinha quase 1000 anos naquele período. Quase 1000 anos. Foi justamente quando o reino de Israel foi dividido. Davi passou o trono para Salomão e Salomão passou o trono para o seu filho. E a partir daquele momento o reino estava dividido. Das 12 tribos de Israel, 10 ficaram no norte e passou a chamar aquele lugar de Reino de Israel. E aí tinha como rei Jeroboão. E do outro lado ficaram duas tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, e aquele território passou a ser chamado de Reino de Judá. E o rei era Roboão, nome parecido, né? A partir daquele momento começou uma rixa entre eles dois, entre essa divisão do reino. E essa rixa ela foi alimentada. Com o passar do tempo, os assírios dominaram o reino do norte, o reino de Israel, as 10 tribos, e eles fizeram algo terrível. Eles levaram os homens cativos e geraram uma espécie de assimilação de várias culturas, vários povos que compunham o reino assírio. E o que foi acontecendo depois? Passaram a habitar no reino do norte, na capital que era chamada Samaria, e lá houve uma espécie de mistura de cultura, e você sabe que aquele povo ele tem uma cultura muito específica, um jeito de se vestir, um jeito de comer, um jeito de falar. Eles possuíam a Torá, os princípios eternos, os profetas, os salmos, tudo era com eles, e houve essa mistura. E quando houve essa mistura em Samaria,
O reino de Judá passou a olhar para Samaria de uma forma completamente diferente, como se eles tivessem perdido aquela característica única de um só povo, como se eles tivessem assimilado os comportamentos daqueles que eles consideravam como um povo gentil, que não tinha o mesmo Deus. E de fato isso aconteceu. De fato, eles passaram a adorar outros deuses, passaram a ter comportamentos diferentes, mudar a sua forma de se comportar, de se vestir, mudar a sua forma de se alimentar, e eles foram perdendo as características que denunciavam que eles eram um povo separado. E isso foi aumentando a animosidade entre eles. Para completar, muitos anos depois, e eu estou aqui resumindo, quando Alexandre o Grande entrou com toda aquela sua cultura helênica, grega, com apoio depois de Roma, eles permitiram que houvesse um templo sendo construído no Monte Gerizim, lá em Samaria, fazendo com que agora parecesse que havia uma separação total e completa. Além da cultura, da forma de falar, da forma de se alimentar, eles tinham um templo no local. E lá no Reino do Sul, em Judá, eles tinham um templo também, que era o Templo de Jerusalém. Então a gente estava vendo agora um mesmo povo saindo do mesmo lugar, sendo completamente dividido. E essa animosidade só foi aumentando. Tem muitos outros detalhes, mas isso já te faz compreender o porquê e desde quando. E é com essa bagagem que essa mulher ela vem para conversar com Jesus. É justamente com essa bagagem que ela vem para trazer a conversa com Cristo. Não somente essa bagagem histórica, cultural, religiosa, essa animosidade, mas com sua própria história. A mulher chega no poço carregando tudo isso. E quando ela vê Jesus, ela não vê somente um homem judeu, mas ela vê como se fosse o inimigo. E ela não consegue sequer enxergar que ela estava diante do Salvador, do seu Messias. A herança social, a herança cultural, a herança pessoal daquela mulher, mas as dores emocionais que ela viveu era a bagagem que ela carregava. E aquilo por si só já fazia ela distorcer a observação, afetar sua orientação, desalinhar suas decisões e comprometer completamente cada uma das suas ações. Querendo ou não, isso fala um pouco sobre nós, sobre como nós chegamos diante daquilo que a gente busca para nossas vidas. A gente vem carregando uma série de histórias, uma série de bagagens, e muitas vezes são pesadas. São bagagens que têm a ver com a cultura do nosso povo, que têm a ver com a estrutura religiosa, que têm a ver com a forma como a gente percebe a vida, e para completar as nossas próprias dores existenciais. Elas vêm junto. Então, mesmo quando a gente entende que tem essa coisa importante, essa mensagem, essa entrega, esse desejo de viver uma vocação e talento, a gente não percebe que muitas vezes a gente está olhando para isso que a gente sente dentro de nós, que não foi plantado por você, mas foi plantado por aqueles que te deu as características que tu tem, e o chamado que tu tem, e os dons que tu carrega, os talentos que são refletidos por uma vocação, ela vai e distorce isso. E é por isso que a gente sente um pouco dessa desorganização, dessa espécie de bagunça. E quando essa mulher começa essa conversa, ela começa a jogar essas dores inflamadas para fora, onde denuncia que ela não conseguiu observar, orientar, decidir e agir do jeito correto. Quando ela lança essa palavra, a primeira intervenção, ela diz: Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Preste atenção nisso. Ela conseguia reconhecer um judeu, provavelmente pelo jeito que se vestia, pela forma como ele falava, mas ela não conseguia reconhecer diante de quem ele estava. Isso já era o suficiente para ela poder se armar de forma clara, ficar resistente para não enxergar direito. Você entende o quanto muitas vezes o que você carrega pode estar fazendo você olhar para a pessoa certa, para a coisa certa, para a oportunidade certa, de uma forma errada? Quantos de nós não faríamos a mesma coisa? Fala para mim. Quantos de nós não fazemos isso hoje? E muitas vezes é isso que está atrapalhando nossa ordenação interna e a forma como a gente vai observar as coisas do jeito certo. E Jesus chega para ela e faz um pedido, mesmo ela falando isso. Ele diz que queria a água dela. E quando ela fala isso, ele diz: Se tu soubesse com quem tu está falando, tu me pediria água e eu te daria água de beber. Nesse momento você vê que ela devolve a resposta, essa questão, de uma forma extremamente hostil. Quando ela diz: O poço é fundo e tu não tem nada como tirar água desse poço. Ela foi para o campo extremamente físico nessa hora, né? Ele estava sem nada nas mãos, ela estava lá com um vaso.
O poço era muito fundo, significa que não era só se abaixar e recolher, você tinha que descer uma corda para cavar essa água, para pegar essa água. Mas ela imediatamente, ela também vai no argumento de identidade. E ela diz: "E além do mais, me diz uma coisa, tu pensa que tu é maior do que Jacó, nosso pai? Porque Jacó cavou esse poço. Ele bebeu dessa água, a família dele bebeu dessa água, até o gado bebeu dessa água. E você está me dizendo que você tem uma água?" Porque ela estava ali, era saindo não somente do campo físico, mas indo para o campo emocional, dizendo: "Tu me pede água e diz que tu tem uma água. Por acaso a tua água é melhor do que esse poço que está conosco há mais de 1000 anos? Que está conosco há tanto tempo? Que tipo de homem é tu? Que conversa é essa que tu está tendo comigo? Tu é maior do que o nosso pai Jacó?" Hostil, defensiva, ela observava o que era visível, mas não compreendia o invisível. Ela observava o que era físico e até o emocional, mas ela não entendia o que era eterno. Essa conversa hoje com você é justamente para você fazer essa observação ao seu redor, desse ambiente que você está vivendo. E prestando atenção se não é isso que está acontecendo. Está observando, mas está observando errado. Está diante de você, mas você não está enxergando. Vê até com as questões físicas e emocionais, mas não compreende de forma real, eterna, espiritual, o que as coisas são na sua vida. Essa conversa, se você prestar atenção, é bem interessante, porque você nota que há um momento em que Jesus disse que a água que ele tinha era uma água que, se ela bebesse, verdadeiramente mataria a sede dela. E que ela não precisaria ficar bebendo novamente, como era a água do poço. E ela ainda diz: "Então me dá de beber essa água." Você nota que ela tinha uma carência, ela tinha uma necessidade. Talvez na compreensão física e emocional que ela estava vivendo. Ela não compreendeu claramente a profundidade, porque esse texto é sobre salvação, é sobre revelação do Messias, do ungido, daquele que traria salvação. Mas como eu estou trazendo isso para a prática com você, para o seu dia a dia, além desse ponto que aí você resolve dentro daquilo que você crê, eu estou querendo te mostrar que ela chegou até a demonstrar que, se isso fosse verdade, ela tinha interesse de que isso acontecesse. Só que eu queria que você compreendesse que eu sei que muitas vezes a gente lê trechos como esse e a gente acaba lendo eles do ponto de vista do que nos foi ensinado. E a gente só enxerga essa mulher pelos títulos que são dados para ela. A adúltera de Samaria, a pecadora samaritana. O texto desse jeito. Esse nome, esses textos, esses adjetivos não são dados em nenhum momento nessa palavra. Em nenhum momento ela é chamada de adúltera, em nenhum momento ela é chamada de pecadora. Simplesmente a gente oblitera uma série de circunstâncias e a gente não percebe que essa mulher ela tinha um arcabouço de conhecimento que pode ser o que tu também tem, uma série de conhecimentos, só que tu não está sabendo o que fazer com isso. Você percebe que ela reconhecia o judeu de imediato. Então ela tinha percepção histórica do que acontecia. Para nós hoje é fácil porque nós estamos lendo a história e podemos ter pesquisas sobre isso, mas naquele tempo em que poucas pessoas eram alfabetizadas, a leitura não era tão comum, as escrituras não eram organizadas como nós temos hoje num livro, eram em vários rolos e nem todo mundo tinha acesso àquilo. Ela tinha consciência do que acontecia entre aqueles dois povos. Ela tinha consciência de como reconhecer um judeu. Ela sabia fazer isso vendo suas vestes ou ouvindo a forma como ele falava. Ela reconhecia a herança de Jacó. Então ela conhecia a história do povo dela, de onde ela veio. Ela reconhecia que aquele poço ali carregava uma história, que aquele território, segundo a própria escritura, pertencia justamente à herança que Jacó tinha dado antes de morrer a seu filho José. Então ela tinha o conhecimento histórico do seu próprio povo. Ela também tinha o entendimento teológico. Porque você vê que lá na frente ela começa a discutir com Jesus sobre em que lugar mesmo que se deve adorar. O nosso povo diz que é para adorar aqui, o teu povo diz que é para adorar lá. Então ela tinha conhecimentos teológicos sobre o assunto, ela era envolvida no negócio, ela não era uma pessoa dispersa desse assunto. Ela trouxe dentro da conversa com Jesus uma questão que provavelmente estava dentro dela porque ela tinha esse conhecimento. Então ela não era uma pessoa qualquer. E ela tinha consciência escatológica, porque tem um certo momento em que, quando Jesus fala, ela disse: "Eu sei que há de vir o Messias. E eu sei que quando o Messias vier, ele vai explicar tudo quanto está escrito." Caso você não entenda, caso você não tenha lido, essa mulher está citando Isaías 2, ela está citando Jeremias 31, ela está citando Deuteronômio 18, que é quando existe uma promessa de que, quando fosse feita uma nova aliança, de que quando surgisse o Messias, ele explicaria tudo, que os princípios eternos foram estabelecidos. Então a gente está vendo uma mulher que, apesar dos títulos que as pessoas dão quando leem esse texto,
Ela tinha um conhecimento profundo dentro dela e um anseio profundo dentro dela, mas tudo isso estava incompleto porque ela só observava do ponto físico e emocional, mas não entendia a profundidade espiritual das coisas. Por causa daquela bagagem, ela distorcia a direção completamente. E eu quero que você olhe para você hoje e pense exatamente isso. O quanto você carrega dentro de você, o quanto de conhecimento que você já tem, o quanto de coisas que você já aprendeu, o quanto de conflito, ao mesmo tempo que você anseia que seja resolvido, porque aquela mulher carregava. Tinha muita coisa. Talvez você nunca tenha olhado por esse lado, mas perceba, se você não fizer um olhar anacrônico, julgando aquele tempo como se fosse no dia de hoje, mas se você se transportar para aquele tempo e tentar entender, você vai dizer, era a mulher que não tinha tanto acesso às coisas, principalmente das questões sacerdotal, reconhecendo um homem de outro povo, entendendo que havia um conflito, reconhecendo o território com o ponto de vista histórico, geracional, a herança que carregava, reconhecendo que havia uma discussão sobre o lugar santo e qual não era, que era a base de um dos conflitos que aquele povo tinha, e ainda por cima tinha um conhecimento escatológico sobre o que o Messias faria quando ele aparecesse. Traz isso para você hoje, percebe quantas coisas você sabe da profissão que você exerce, do casamento que você tem, da educação dos teus filhos, da forma como tu relaciona com a tua família, da forma como tu quer viver verdadeiramente essa mensagem. E veja quantas coisas você já carregou dentro de você, mas ainda assim você se orienta errado, ao ponto de, mesmo estando diante de uma oportunidade como aquela mulher estava, não conseguir entender o que estava acontecendo. Percebe que quando ela fala isso, automaticamente ela diz: Me dá de beber essa água. Me dá de beber isso. Perceba, estava vendo ali uma observação errada e uma orientação errada. Ela observou Jesus apenas como um povo, um homem de um povo que ela não tinha um bom diálogo. Ela se orientava por todo esse conhecimento e ensinamento baseado nessa rixa. Automaticamente ela carregava uma série de coisas que ela tinha como verdades profundas. E quando Jesus chega para ela e diz: Se tu beber da minha água, tu vai beber de uma forma que tu nunca mais terás sede. Ela diz: Então me dá dessa água de beber. E Jesus diz o quê? Vai lá, chama teu marido e vem. Automaticamente, quando ela diz isso, ele diz isso, ela diz: Eu não tenho marido. E o que Jesus diz para ela? Verdade, você não tem. Já teve 5. E o que tu tem agora não é teu. Você percebe que no momento em que você olha para a história dela e vê uma pessoa que observa as coisas através das suas bagagens, da sua percepção de vida plenamente superficial e física, quando ela observa as coisas com essas bagagens, apenas com as suas dores emocionais, e se orientando através de ensinamentos, de conhecimentos desorganizados dentro dela, baseado apenas na dor do seu povo, na herança da dor, na herança do conflito. Ela observa errado, se orienta errado e automaticamente decide e age errado porque ela denuncia ali, com essa revelação de Jesus, que havia uma grande carência. A carência que ela tinha por causa dessa desordenação fazia com que ela decidisse errado e agisse errado, ao ponto de ter uma série de relacionamentos e nenhum deles tivesse de fato acontecido. Ela buscava matar a sede de um relacionamento. Perceba, essa mulher ela não estava vivendo uma vida de promiscuidade. Ela simplesmente estava numa carência profunda, mesmo com todo o conhecimento, querendo fazer o certo, mas não acertando. Ela era uma pessoa ativa naquilo que desejava, mas completamente desordenada. Ela estava cheia de um monte de vazios. Por isso que eu disse que essa conversa é para mim e para você hoje. Para pessoas que têm essa mensagem guardada e quer entregar isso para alguém, mas que precisa dessa ordenação. O mais interessante é que essa ordenação ela acontece. Que é justamente quando Jesus olha para ela e faz aquilo que eu conversei com você no começo. Ele olha para ela e diz: Eu sou esse Messias. E tudo isso que está desorganizado dentro de ti é o que eu estou vindo agora para resolver. Deixa eu te falar uma coisa, mulher, porque é interessante essa história. A gente sabe que ela é samaritana, a gente sabe da vida pessoal dela sobre os relacionamentos, mas a gente não tem noção nenhuma de qual é o nome dela. Mas Jesus, nessa conversa, ele diz: Deixa eu te falar uma coisa, eu sou o Messias. E essas tuas questões que tu traz aí, elas já estão resolvidas através de mim. Não importa se é aqui nesse monte ou se é no templo de Jerusalém, porque está chegando o tempo e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o meu Pai em espírito e em verdade, porque é esse tipo de adorador que ele está procurando.
Jesus, naquele momento, ele vai apontando o alvo, a rota, o caminho para ela, dizendo: Você me observou como inimigo, eu sou teu salvador. Você está trazendo tuas causas e eu estou te dizendo que eu já sou a solução. Você está com carência emocional e eu estou te dizendo que eu tenho algo que vai te preencher verdadeiramente e eu vou acabar com essa teu monte de vazio. Você não sabe como agir, mas nesse encontro você vai sair com a missão. Você compreende isso? Naquele momento a chave gira na vida dela. E todo aquele complexo que ela carregava, aquela dificuldade, talvez você não consiga compreender hoje, porque parece que hoje é só recomeçar. Mas essa mulher ela carregava um estigma. No tempo que mulheres não trabalhavam, como hoje tem um acesso, no tempo que mulheres, se não tivessem um homem ou um filho, elas eram praticamente desamparadas. No tempo em que as mulheres eram julgadas pela sua conduta de uma forma muito mais profunda, como é hoje em dia. Jesus senta com aquela mulher e sem nenhum preconceito, sem nenhum tipo de peso de valor. Ele vai para aquele lugar com essa missão, olha no rosto daquela mulher e simplesmente ordena tudo dentro dela, fazendo com que ela agora observasse que não importa o conflito, eu estou diante de quem pode me trazer uma observação correta, uma orientação correta, uma decisão correta e uma ação correta. Ela percebe que o alvo nunca foi o monte. A questão nunca foi sobre se era o poço ou não de Jacó, não era uma questão de território, não era questão de onde fica o templo. A questão sempre foi ele. E se você pode observar isso agora, você vai ver que isso entra em ação. É o que você pode estar fazendo na sua vida hoje. Não é essas questões que você coloca. Não tem a ver com o conhecimento que você adquiriu. Não tem a ver com a bagagem que você está trazendo. Não tem a ver com as dores que você carrega. Não tem a ver nem com o medo. Tem a ver com você olhar para o lugar certo, do jeito certo, para que você saiba exatamente o que precisa ser feito. Observar, orientar, decidir e agir. Naquele momento, essa mulher ela teve a observação correta e a orientação correta quando Jesus diz: Deixa essas questões aí, não tem nada a ver com isso mais não. Não importa se é aqui nesse Monte Gerizim, não importa nem se é no Templo de Jerusalém, que seria destruído 70 anos depois. Não importa que você agora, sabendo disso, com essa bagagem que tu carrega, com essa carência, fala com meu Pai, em espírito, de forma verdadeira, e você vai entender exatamente para onde é que você tem que ir. Quando você olha para isso, você vê que a Escritura diz, em João 4, do 28 ao 30, diz assim: E ela deixou o cântaro e foi à cidade, dizendo: Vinde e vede, conheci um homem que falou tudo sobre a minha vida. Aquela mulher ela chegou com sede, cansada, pesada, carente, desorganizada, desordenada, e ela volta como uma missionária. A única coisa que ela precisou foi desmanchar aquela mala, aquela bagagem, arrancar de sobre ela, que tudo que ela conhecia se tornou em vão, que todas as dores que ela carregava foram curadas, que todas as orientações erradas foram removidas, e ela simplesmente se orientou. Preste atenção. Esse texto da Bíblia é sobre salvação, mas ela pode falar profundamente no seu coração agora sobre que tipo de ação. Como é que está tua aliança? Está se orientando pelo quê? O que que tu observa dentro do teu casamento? É o que tu traz de bagagem dos teus pais? Das dores que eles viveram? É o que tu traz de bagagem, o que teu cônjuge está trazendo? O que que tu faz como pai, como mãe? É replicar a bagagem, o peso que tu trouxe da tua criação? Ou o que a sociedade traz? Ou da forma como as pessoas te dizem o que é ser pai e mãe? O que que você observa no teu trabalho, na tua profissão? Como tu se orienta com isso? É sobre o que as pessoas acham que tu tem que fazer, sobre o que tu entende que tu tem que fazer? O que que tu vê sobre dinheiro? O que que tu vê sobre montar um negócio? O que que tu vê sobre a tua vida pessoal? Como tu enxerga que é vocação e talento? Tu fica vendo vídeos na internet, a oposição entre um e outros, e não fica dando ouvido a essa voz que grita dentro de ti, que é uma chama que o Eterno coloca e diz: se tu tem vontade, não veio de ti, veio de mim. Porque presta atenção, se tu vive com tanta dor, com tanta dificuldade, com tantos medos, se tu escuta tantas vozes contrárias a isso na internet, nos livros e até em conversas pessoais, mas essa vontade, esse desejo, essa mensagem, essa entrega, ela não morre dentro de você, é porque não vem de ti. Porque se viesse de ti, tu já tinha aberto mão, já tinha abrido mão disso tudo.
Se está dentro de ti ainda, é porque alguém plantou dentro de ti e essa vontade que tu tem de entregar não é somente tua. É aquele que te chamou e que te deu essa vocação com esses talentos que tu tem que está te pedindo para que tu comece a observar a coisa do jeito certo. E para de trazer bagagens e orientações que te levaram a correr para o outro lado. Quando você olha para a história dessa mulher samaritana, você entende que muitas vezes a gente ainda não está vivendo porque a gente está buscando conhecimentos que não deveria estar buscando, observando coisas que não deveria estar observando. Eu digo isso para você porque durante os últimos 11 meses, agora já 12 meses, quando eu parei de gravar conteúdo aqui, era isso que estava acontecendo. Tão desordenado que eu falava muito para minha família, eu dizia, eu só preciso entender qual é o caminho. Que conhecimento tinha demais. Foram anos de leituras, centenas de livros, dezenas de imersões e formações, muitos cursos sendo feitos, muitas linhas, estudando a linha junguiana, estudando a linha freudiana, estudando sobre TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é muito mais contemporânea, estudando filósofos com profundidade, leituras profundas de filosofia, para tentar uma orientação. E no final das contas eu tive que acabar voltando para esse livro, esse aqui. Acabei voltando para ele, com muita custa, com muita pena, com muita briga, porque eu tinha observado errado. E por causa disso eu estava me orientando errado, decidindo errado e agindo errado. Eu não estou dizendo para que você se torne agora um leitor da Bíblia, eu só estou trazendo para você o meu testemunho para que você comece a entender isso. Às vezes não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro. Está observando errado. Está lutando contra algo que está dentro de você. Escutando muitas vozes diante disso. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela era o resultado. Ela era a colheita que Jesus queria. Mas quando você olha para Jesus nessa mesma história, você vê exatamente o contrário de tudo isso. Você vê no começo desse capítulo que diz que quando os sacerdotes e os escribas e os fariseus souberam que Jesus estava batizando mais do que João Batista, porque já havia essa conversa, e é legal que João até diz assim, e na verdade não era nem ele que batizava, eram os seus discípulos. Eles ficaram chateados. Quando Jesus soube que os fariseus soube disso, ele automaticamente sabia que seria criada uma circunstância diante disso. Então ele desvia seu caminho e ele passa por Samaria. Ele faz essa escolha de ir para Samaria. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele está cansado. E é por isso que ele chega e fica no lateral daquele poço. Quando você nota isso, você nota que quando você tem alguém que entende exatamente qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, qual é a sua vocação, por que ele está aqui, e o nosso Senhor Jesus sabia exatamente disso, não importa qual é a rota que você tome, a meta continua sendo a mesma. Ele ia para outra cidade, mas ele disse: Não, agora vai ter confusão? Então deixa eu ir para cá, porque tem alguém ali que eu preciso conversar. Mesmo com toda a tensão, ele muda o caminho, mas não muda a missão. Você entende isso? Porque ele sempre veio com a orientação correta, porque ele sempre observou a coisa correta, ele observava o meu coração e o teu, assim como ele conversa com aquela mulher que talvez eu e você hoje tivéssemos algum nível de preconceito. Ele nunca fez piada com a quantidade de vezes que Gretchen casou. Quem nunca faz piada com a quantidade de vezes que um homem ou uma mulher já tiveram um relacionamento. Quem nunca tem preconceito. Quantos vídeos não são feitos sobre o tipo de relacionamento que não se deve ter com esse tipo de pessoas que têm vários relacionamentos? Quantas vezes a gente não vê esse preconceito dentro de instituições religiosas? Há instituições que, inclusive, não receberia essa mulher para poder participar do pão e do vinho, um cerimonial comum nas religiões cristãs. Estou mentindo por acaso? Mas Jesus ele entra numa observação correta porque ele entra observando a alma, que é isso que você precisava também observar, não a sua bagagem, não suas dores, não suas histórias, suas tristezas, mas quem você é de fato e por que que ele plantou essa mensagem dentro de você, porque se ele plantou, ele sabia que você era capaz de fazer e fazer o que é necessário. Jesus ele senta ali, ele começa a conversar com essa mulher. As escrituras não dizem quanto tempo essa conversa demorou, porque para nós parece curta, mas a gente não sabe o quanto foi, porque essa história foi contada por Jesus depois. Os discípulos estavam longe. Foi ele que contou para alguém para João escrever. Porque se todos eles tinham ido em direção à cidade e essa história chegou até nós, quem foi que contou para alguém? Então Jesus pode ter contado parte da conversa, não contou tudo. A gente não sabe. Isso aqui é só especulação.
Mas o que se sabe é que quando deu tempo os discípulos se afastarem, irem até uma cidade, negociar o que era necessário e caminhar tudo de volta para chegar. Foi o tempo dessa conversa. E quando eles chegam, eles olham para Jesus e dizem: Mestre, come alguma coisa. E ele diz o quê? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele tinha um alvo, ele tinha o um caminho, ele não estava perdido, ele não estava desordenado, ele estava orientado, ele estava fazendo o que ele precisava fazer. Não precisava que ninguém fizesse por ele, ele estava pronto para aquilo, que é o que a gente quer na nossa vida. Quando você está observando certo, orientando certo, decidindo certo e agindo certo, a sua satisfação é o propósito, não a necessidade. Entende? Eu sei que você deseja isso. Eu sei que você deseja isso. E você nota que Jesus ele estava ali, ó, corretíssimo. Depois que ele faz tudo isso, que ele tem essa conversa, automaticamente aquela mulher que tinha um histórico tão triste, ela solta tudo, corre para a cidade e a palavra do Eterno diz que muitos creram por causa da palavra daquela mulher. Que coisa linda! Para você que muitas vezes carrega a ideia de que seu passado te condena, que o que você fez no passado te prejudica no seu futuro, que tem medo das coisas que você já fez, venham à tona. Eu sei que tem coisas que a gente vive na vida que a gente tem medo de uma exposição pública. Eu sei que tem coisas que a gente fez que é vergonhoso, que, que às vezes a gente a gente pensando sozinho no banho, a gente bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, como é que eu vivi um negócio desse? Como é que eu tive coragem de falar tal palavra? Como é que eu tive coragem de tomar tal atitude? Como é que eu fiz aquela atitude? Eu sei que tem. Mas essa mulher, mesmo carregando essa fama, mesmo carregando essa história, mesmo carregando esse peso, quando ela resolve isso dentro dela, observa, orienta, decide e age de forma correta, ela não é mais vista pelo aquilo que ela viu, mas ela é vista por aquilo que ela agora carrega, que é a mensagem da salvação. Eu estou falando para você, que carrega muitas vezes o desejo de um trabalho diferente, de uma ação diferente, de uma vocação diferente, de uma estrutura familiar melhor, de uma forma de vida melhor, e você fica com medo do seu passado, você fica com medo daquilo que está interno. Existem pessoas lá fora que no momento em que você entregar essa mensagem, que você viver sua vocação, e eu não estou falando isso para você ficar gravando vídeo somente, se quiser faz, mas também pode ser a ação que você precisa fazer numa vocação específica, numa profissão que é considerada ordinária, não no sentido de ser péssima, mas que é de ordem comum. A gente fantasia muito as coisas. E as pessoas que querem vender coisas caras para a gente, elas querem fantasiar mais ainda. Mas a vida ela consiste das coisas comuns acontecendo todos os dias. É o milho que nasce e é colhido. É a vaca que é tratada e dá leite. É o cabrito que é cuidado em algum lugar. É o desenho de engenharia muito bem feito do prédio que vão habitar muitas famílias. É muitas vezes daquele melhor piloto de avião que passaria por uma crise, como eu já falei aqui outras vezes no filme Sully. É o professor em sala de aula que se sente fazendo exatamente aquilo que nasceu para fazer. É o médico que entra na sala de cirurgia sabendo ou que precisa diagnosticar alguém com a convicção de que ali é onde está o seu talento. É você sabendo que não importa o que aconteceu, daqui para frente as coisas vão acontecer. Quando você vê o que aconteceu ali, há uma semeadura de palavra no coração daquela mulher com tanta precisão que aquele momento você olha para Jesus e entende. Ele observava certo, ele orientava certo, ele decidia certo, com coragem e agia com resultado. Não é isso que você quer? Ele fazia exatamente isso. Agora você vê a palavra, a semente, que é Jesus, completamente ajustada, observando, orientando, decidindo e agindo certo. Você vê a mulher que estava completamente desordenada nisso, que é a semente, que na verdade é a colheita. Então você vê aqui a semente, a palavra, a colheita do outro lado, mas entre a semente que é plantada e a colheita que é vivida, a gente precisa de duas outras pessoas, não precisa? O semeador e o ceifador. A gente não precisa? Se você vê na mesma história, quando os discípulos voltam, são esses daqui. E eles tinham observado certo, mas ainda estavam se orientando errado. Essa história é linda demais. E ela ensina muito para nós. Porque você nota que quando eles voltaram, de longe eles viram, você vai ler essa história, e eles veem Jesus conversando com a mulher samaritana, e a história diz que eles se maravilharam. Mas não perguntaram nada. Caladinho estava, caladinho ficaram. E quando eles chegam perto de Jesus, eles dizem: Mestre,
come alguma coisa, o senhor ainda não comeu nada. Eles só conseguiram ver, apesar daquela cena completamente fora do padrão, a necessidade física de Jesus. E é quando Jesus diz: preste atenção no que eu vou falar para vocês. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava alimentado dentro do seu propósito. Você já viveu assim? Eu já passei por isso. Quando eu ministrava, quando eu entregava a mensagem, quando eu pregava para pessoas, quando eu ensinava o que eu sabia, eu podia passar horas. Eu esqueci de comer, eu esqueci de beber água. Quantas vezes eu não passei 2 horas, 3 horas falando, ministrando, e o copo d'água que me era colocado ficava completo, porque eu ficava ali imerso naquele negócio. Uma alegria, um preenchimento, as ideias iam surgindo, as pessoas vinham entendendo, o conhecimento era passado, e você mergulhava e Jesus está dizendo: isso me alimenta. Ver esta mulher com a história dela, com a bagagem dela, com o conflito que nós tínhamos. Eu não sei se você entende o peso disso, mas Jesus, cronologicamente, Jesus revela pela primeira vez, cronologicamente. Você lê em várias outras partes dos evangelhos Jesus falando que ele era o Messias, mas cronologicamente, essa é possivelmente a primeira vez que Jesus revela para alguém que ele é o Messias, que ele é o Salvador. Ele faz isso para uma mulher. Ele faz isso para uma mulher que já teve 5 maridos. Uma mulher que provavelmente era uma mulher que era excluída socialmente pelo horário que ela foi buscar água. Geralmente as mulheres iam pela manhã, porque era mais seguro, porque elas iam em quantidade de pessoas e o sol era mais frio. Ela vai sozinha, vai meio-dia. Ele entrega isso para uma samaritana, uma mulher de um povo que eles tinham conflito, porque ele estava ali focado em entender aquilo que ele já sabia. Eu observei certo, orientei certo, decidi certo, agi certo, porque ele é o autor de todas as coisas. Ele sabia como as coisas tinham que ser. Ele fez isso para que nós pudéssemos ver hoje e entender. Então é assim que tem que ser. Tanto é que quando ela fez do mesmo jeito, ela entendeu o processo, mas nem os discípulos tinham entendido isso, porque eles só estavam vendo ali no ponto físico. Eles também estavam observando, olhando as coisas de forma superficial. Dentro deles poderia até ter uma dúvida, mas do lado de fora era a única coisa que eles. Ah, Jesus deve estar com fome, coitado, está aqui desde sempre. A gente veio para essa cidade não gosta da gente. A gente já teve que ir lá negociar comida, a gente voltou aqui, até agora ele não comeu, mais de meio-dia. Coitado deve estar com fome. Ele disse: meu filho, o que eu estava fazendo até agora me alimenta. É isso que eu quero que você, quando entender sua identidade, ordenar sua identidade, você viva, seja alimentado daquilo que você faz, não importa se o que se chama é trabalho secular, não existe trabalho secular, todas as coisas foram feitas para a glória do Senhor. Quando você faz bem aquilo que você foi chamado para fazer, acredite, não é só elogio, não é só reconhecimento, não é só crescimento profissional, o próprio nome do eterno Deus será glorificado porque você está ajudando um daqueles que ele criou. É cumprir uma missão. Mas nós vivemos na ideia de que só quem cumpre essas missões são quem vive um trabalho eclesiástico, é a madre que ajuda alguém, é a freira que faz tal obra, é o pastor, é o missionário, é o profeta, ou seja lá qual for o cargo eclesiástico que as pessoas carregam, o ministério ou dom. A gente acredita que esses são os chamados de Deus. E o médico que salva vidas, que se faz a cirurgia no coração pequeno de uma criança de 2 meses. Fala para mim. E o professor, a professora que ensina seu filho ao ponto dele despertar interesse pelo conhecimento. E o piloto que te leva de um ponto ao outro, ao tal ponto de tu dormir no voo pela segurança de alguém que faz direito, viabilizando a tua história. Fala para mim se não é verdade isso, se não existe uma fagulha do eterno dentro disso. Eles não reconheceram. É como se Jesus, quando olhasse para ele, dissesse assim: olha, vocês já me reconheceram, vocês observaram certo, mas ainda não enxergaram as coisas como para enxergar. Tanto é que ele emenda no ensinamento, a partir daquele momento, ele diz: olha, daqui a alguns meses chegará o momento da colheita, segundo vocês, mas eu vejo, olho para a colheita, vejam vocês, já está tudo pronto. Ele ainda diz assim: é como diz o ditado: aquele que planta será seguido daquele que colhe, de tão rápido que vai ser. E muitas pessoas dizem assim, talvez lendo isso e dizem assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo, o que ele está dizendo, o que ele está falando. O que ele está falando para aqueles homens, aqueles discípulos, naquele exato momento é: presta atenção no que vai acontecer agora. Agora, literalmente, naquele momento. Em que ele estava olhando apenas para a questão física e Jesus já estava entendendo o efeito que aquilo ia provocar. Quando aquela mulher volta, ela começa a anunciar de forma animada, enérgica, que conheceu um homem, que ele é o Salvador, que ele é o Messias prometido, que ela tinha conhecimento e que aquele povo agora estava tomando conhecimento.
E Jesus começa a dizer isso para eles: ó, vocês pensam que o campo, talvez ele estivesse fazendo isso para confrontá-los na ideia do físico. Vocês olham para o que foi plantado, verdadeiramente plantado, e vocês acham que ainda faltam alguns meses para colher, talvez no físico. Mas aquilo que eu estou plantando, as sementes que eu estou plantando, elas já estão prontas para ser colhidas. E enquanto ele falava isso, a multidão que ouvia aquela mulher na cidade começa a se aproximar de Jesus. E aí os discípulos, talvez, naquele momento, tivessem entendido, a gente observou certo, mas agora a gente está se orientando certo, para a gente decidir certo, para a gente agir certo. E é quando ele diz, a gente precisa de ceifeiros, a gente precisa de quem colha, porque ela é a multidão que está chegando. Provavelmente, nesse momento, os discípulos olharam, isso aqui é só uma alusão minha. Eles olharam e viram aquela multidão chegando, e eles disseram, agora entendemos. Ele plantou, aquela mulher pegou a semente e já está trazendo de volta. Ele acabou de plantar e a colheita já está chegando. Porque ele que é a observação correta. Ele é para quem nós devemos olhar. Ele que é a orientação verdadeira. Ele que é a melhor decisão da minha vida. Ele que é a melhor ação que eu podia viver. Plantou uma semente naquela mulher. E ela, observando certo, orientando certo, decidindo certo, agindo certo, trouxe uma multidão. A semente mal caiu na terra e já brotou em salvação. Eu quero que você compreenda isso na sua vida hoje. No momento em que você observar certo, orientar certo, decidir certo e agir certo, o que parece que demorou 10 anos para você ordenar dentro de você, você vai ver que na hora que você agir, você colhe. E vai ser rápido. Vai ser lindo o que vai acontecer. Tudo que você tentou ajustar no seu relacionamento ou na sua vida amorosa, não conseguiu uma pessoa para viver, o que você tentou nos últimos 5, 10 anos, no momento em que você observar, orientar, decidir e agir certo, vai ser rápido o momento. Você planta a semente e já vai colher. Isso vai acontecer na tua vida profissional. Isso vai acontecer na tua vida, no teu emprego, no teu empreendimento, na educação dos teus filhos, na convivência com teus parentes. As bagagens vão ser aliviadas. Os conhecimentos equivocados vão ser removidos. E quando a semente cair na terra boa, automaticamente ela vai trazer a colheita. Quando aqueles homens olharam para trás, a multidão vinha chegando. E a multidão se aproximando a ele de uma forma linda, começou a demonstrar o interesse. E eles ouviam de Jesus a tal ponto que eles olharam para aquela mulher e disseram: olha, nós viemos aqui porque tu nos chamou. Mas agora que nós ouvimos, não é isso que está fazendo a gente ficar aqui. Não foi pelo que tu falou, não. É porque nós reconhecemos que esse aí é o Messias, o Salvador do mundo. E eles ainda pediram para Jesus ficar ali mais 2 dias e Jesus ficou. É lindo demais essa história, porque ela mostra que a intensidade do entendimento, ela distorce o tempo. O que para eles levaria muito tempo ainda para acontecer. Jesus mostrou no começo do seu ministério que os campos já estavam prontos. Eu quero dizer para você que aonde você tem vocação, aonde o seu talento pode ser aplicado, já está pronto. Você só precisa observar certo, orientar certo, decidir certo, para agir certo. E a tua colheita vai chegar. Seja no teu relacionamento, seja na tua vida profissional, seja na educação dos teus filhos, na estrutura da tua família, na estrutura da tua empresa, naquilo que tu deseja fazer, no concurso que tu quer passar. A tua vocação, o teu talento já está dentro de você. É uma mensagem que precisa ser entregue desde que você entenda isso. Ali foi compreendido que nunca foi só um poço, não é só uma dor, nem era só mais um dia. Era a chance de descobrir qual é o real alvo, caminho para seguir. Então, se você tem esse desejo de ordenar tudo aqui dentro e finalmente entregar essa mensagem, sentir que está na vocação e vivendo o seu talento, não querer mais que ninguém faça, é você fazendo, é você no caminho, é você no alvo. Você só precisa observar certo, orientar certo, para decidir certo e agir certo. E a colheita que você não teve até hoje vai vir no mesmo momento em que a semente cai na terra. É você fazendo e a colheita chegando. Porque já estava diante de você. Você só não estava vendo, porque não estava observando certo. E por favor, não esqueça o que eu sempre digo aqui para você. Sem identidade você é tudo, menos quem você precisa ser. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.